Olá, bem-vindos ao PUC Ensina. Eu sou a Priscila, aluna do curso de Matemática da PUC Minas, e hoje vou falar para vocês sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Mas o que são razões trigonométricas? São chamadas razões trigonométricas as razões entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo. E as mais comuns são o seno, cosseno e tangente. Para entender melhor o que são razões trigonométricas, nós iremos nomear os lados do triângulo retângulo. Chamamos de hipotenusa sempre o lado oposto a um ângulo reto, e de cateto os outros dois lados. Irei definir também o que é o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto sempre será o lado oposto ao ângulo que está sendo estudado, enquanto o cateto adjacente é o lado que está do lado do ângulo. Neste exemplo, temos que o cateto oposto a alfa é o lado BC, enquanto que o cateto adjacente a alfa é o lado AC. Agora irei mostrar para vocês quais são as principais razões trigonométricas no triângulo retângulo. São elas o seno de alfa, que é o cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa, cosseno de alfa, que é o cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa, e a tangente de alfa, que é o cateto oposto a alfa sobre o cateto adjacente a alfa. Irei falar agora sobre os ângulos notáveis, que são os ângulos usados com maior frequência na trigonometria. São eles os principais: 30 graus, 45 graus e 60 graus. Vocês devem estar se perguntando de onde surgiu esses valores na tabela. Irei demonstrar agora para vocês. Para começar, nós iremos pegar um triângulo retângulo isósceles, e para quem não sabe o que é um triângulo isósceles, é um triângulo que possui dois lados iguais e uma medida de um terceiro lado diferente que nós chamamos de base. E os ângulos compreendidos entre essa base possuem a mesma medida. Além de ser isósceles, temos também que esse triângulo ele é retângulo e, portanto, ele satisfaz o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nesse triângulo, nós podemos dizer que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais b ao quadrado. E fazendo as devidas manipulações, nós encontramos que a é igual a b raiz de 2. Com o resultado anterior, nós podemos agora calcular o seno de 45 graus. Então, que vai ser o cateto oposto, que é b, sobre a hipotenusa, que é a. Então, o seno de 45 graus vai ser b sobre b raiz de 2. Simplificando e depois racionalizando, nós temos que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, como mostrado na tabela. Da mesma forma, podemos calcular o cosseno de 45 graus, que vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como o cateto oposto e o cateto adjacente a 45 graus é a mesma medida, então nós vamos encontrar que o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Podemos calcular também a tangente de 45 graus, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente de 45 graus é igual a 1. Agora nós iremos pegar um triângulo equilátero, que é um triângulo que possui os três lados iguais e os três ângulos internos medindo 60 graus. Nós formamos aqui uma altura que chamamos de H, que ela também é mediana e, portanto, ela divide esse lado aqui em duas partes iguais. Como essa parte mede A, nós temos que cada pedacinho mede A sobre 2. Tomada então essa altura, nós podemos associar o teorema de Pitágoras a essa parte do triângulo. Então, portanto, A ao quadrado é igual a A sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Então, fazendo as manipulações algébricas, nós encontramos que H é igual a A raiz de 3 sobre 2. Feito isso, nós podemos calcular o seno de 30 graus, que vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Fazendo as contas, nós encontramos que o seno de 30 graus é igual a meio. Podemos também calcular o seno de 60 graus, que vai dar raiz de 3 sobre 2. Usando o mesmo raciocínio anterior, nós podemos concluir também que o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 graus é igual a meio. Temos então que a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nós teremos que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, e da mesma forma, a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito nessa videoaula. Um abraço!